Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula preliminar para passarmos a nossa lição dos adolescentes, lição de 13, 14 anos dos adolescentes, que é a lição de número 7, de 13 de fevereiro de 2022, que tem como título O que Jesus fez na cruz. Foi o que Jesus fez na cruz. Tanto Jesus como muitas outras pessoas morreram na cruz do Calvário. Até o próprio dia que o Senhor Jesus morreu o Senhor Jesus e dois malfeitores ao seu lado. Mas a morte de Jesus, ela foi diferente. Tanto para um daqueles rapazes que estava ao lado do Senhor Jesus, quanto daquele malfeitor, quanto para a humanidade. E nós iremos ver hoje o que foi que Jesus Cristo, o porquê que o Senhor Jesus Cristo morreu e ali na cruz do Calvário. Vamos falar também sobre aqui a nossa leitura bíblica, a nossa mensagem da lição dos adolescentes. Diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. E ele nos libertou do poder da escravidão e nos trouxe em segurança para o reino de seu Filho amado. É ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Disse aqui o apóstolo Paulo aos Colossenses. E desde já eu peço oração, ore por mim, ore por minha família, ore por nós, que somos carentes das orações dos irmãos e acreditamos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E também, se puder, se inscreve aí no canal, agora você que está assistindo aí, compartilha, dá o seu like, faz seu comentário, para a glória do nome do Senhor. Vamos dar aquele giro? Ok. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: ele se entregou por nós. E o primeiro subtópico, uma noite de oração. Primeiro subtópico. O segundo subtópico, o julgamento. E o terceiro subtópico, a crucificação. E o quarto, a ressurreição, onde nós iremos abordar este assunto neste dia. O que Jesus fez na cruz? Então, é um processo. Desde ali, do momento em que o Senhor Jesus, ele realiza sua última santa ceia com seus apóstolos, a partir daquele momento ali, até a vinda, a descida do Espírito Santo, em Atos, capítulo de número 2, que é o resumo aqui desta lição. Nesse espaço de tempo, o que foi que ocorreu? Que nós iremos passar nesse dia de hoje. Uma noite de oração é o primeiro subtópico. A lição dos adolescentes, ele se entregou, que é o tópico, o de número 1, ele se entregou por nós. E o primeiro, noite de oração. Aqui diz no primeiro subtópico que após a celebração da Páscoa, o Senhor Jesus se dirige com seus seguidores para o jardim chamado Getsêmani. Ali ele se isola com Pedro, Tiago e João para orar, preparando-se para cumprir a missão como o Cordeiro de Deus. Ok. Noite de oração. O que aconteceu naquela noite de oração? O Senhor Jesus, ele foi realizar a sua última ceia com seus apóstolos. E o Senhor Jesus, ele estava ali com seus apóstolos, onde o Senhor pediu para que os seus apóstolos preparassem o local da Santa Ceia. E ele ali falou com os seus apóstolos
que seria o último dia que ele beberia ali fruto da vide, até que depois só iria beber no reino do Pai, juntamente com os apóstolos. O Senhor Jesus diz que ali seria o sangue simbolizando o vinho e o corpo simbolizando ali o pão e o vinho. O Novo Testamento do sangue de Jesus Cristo para com a humanidade. Ele estava ali sendo demonstrado naquela Santa Ceia com seus discípulos. E depois que ele sai daquela Santa Ceia com os apóstolos, o Senhor Jesus então, ele vai em direção a um jardim chamado Getsêmani. E quando ele chega lá, no Getsêmani, ele começa a orar e ele leva consigo a Pedro, Tiago e João. E ele começa a orar. É aqui, a noite de oração. E nessa oração que o Senhor Jesus ele está ali envolvido, orando ao Pai, tem um momento que o Senhor Jesus ele fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas o que seria isso? Jesus ele estava se preparando para a grande missão que ele iria passar. Uma grande missão que estava ali proposto para ele. E o Senhor Jesus ele estava contemplando aquilo. E nessa missão que o Senhor Jesus tinha que passar, ele tinha que se entregar, morrer ali na cruz do Calvário. E o que resultaria aquela morte? Primeiro, aquela morte resultaria na separação dele para com o Pai. Porque a Bíblia nos ensina lá em Isaías, capítulo 59, que o pecado faz divisão entre o homem e Deus. E o Senhor Jesus ia ser imputado em Cristo ali todos os nossos pecados. Mas, mesmo assim, o Senhor Jesus estava comprometido com esta missão. Se afastar ali um pouco do Pai, assumindo os nossos pecados, mas para nos garantir a salvação. Então, naquele momento ali de aflição, que a alma do Senhor Jesus, ele mesmo diz que a minha alma está angustiada, a sua alma angustiada, mas ele ora ao Pai, ele ora a Deus. E depois ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Então é a vontade de Deus. É que Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que deu seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor Jesus Cristo, naquele momento de oração, a sua intensidade é tão grande que está escrito que o seu suor começou a se transformar em gotas de sangue. Até que veio um anjo dos céus para consolar ali o Senhor Jesus. Isso tudo aonde? Na noite de oração, ali no Getsêmani. O Senhor Jesus, ele resolveu se entregar, aceitar a morrer pela humanidade, para que Deus pudesse perdoar todos os nossos pecados. E quando chega ali naquela noite, quando ele termina ali aquela noite de oração, ele encontra seus discípulos dormindo. Depois ele volta novamente a orar. E ele continua orando. E depois, quando ele retorna, de repente, quando Jesus dá de frente com os principados, sacerdotes, fariseus, religiosos, soldados, de frente para Jesus, o Senhor Jesus já sabia. E de repente tinha um com ele, que era um dos discípulos, chamado Judas. Quando Judas encosta, o Senhor Jesus ainda fala: amigo. E Judas ainda falou: Rabi, eu te saúdo. E na mesma hora, dar um beijo no Senhor Jesus. Ali no Getsêmani, aquele beijo que ele deu foi o beijo da traição. Para identificar para aqueles soldados quem era Jesus. E depois do beijo, os soldados vieram e prenderam o Senhor Jesus, levando para a casa do sumo sacerdote. Quando levando para a casa do sumo sacerdote, para que o Senhor Jesus fosse interrogado, eles começaram a procurar provas para interrogar o Senhor Jesus e para incriminar o Senhor Jesus. E eles então começaram a estudar o que é que nós vamos falar, e começaram a perguntar: Senhor, é você que é
o Jesus, o Cristo, o Rei dos Judeus? É Jesus, tu dizes. Até que eles, naquela noite, a noite toda, o Senhor Jesus na casa de Caifás, o sumo sacerdote. O Senhor Jesus, depois dele sair, eles então condenam ao Senhor Jesus. Como que Jesus disse que ele era o Rei dos Judeus? E que o Senhor Jesus, quando o Senhor falou que o templo iria ser destruído e 3 dias depois iria ser reformado. A grosso modo dizendo. Eles então levam o Senhor Jesus para o julgamento. Os sacerdotes dizem, já é o suficiente, que ele diz ser o rei dos judeus. Leva para o julgamento. Aí leva para onde? Leva para Pilatos. Para que Pilatos o julgue. Mas Pilatos não vê em Jesus nenhum tipo de condenação. E eles então começam a falar, olha, ele incita ao povo a não pagar tributos. Mas Pilatos ainda não vê em Jesus motivo nenhum para condenação. Tá bom, nós vamos prender, açoitá-los e soltá-lo. Mas os sacerdotes, os principados, eles não aceitavam isso. Até que Pilatos pede para levar para Herodes. E Herodes, por que Herodes? Porque Herodes, que dominava ali, que governava aquela parte da Galileia. Pilatos fica sabendo que Jesus era galileu, então passa para Herodes. Herodes também começa a interrogar o Senhor Jesus e não vê em Jesus crime algum. Devolve para Pilatos. Pilatos, então, naquele momento, querendo fazer alguma coisa, e o povo sendo incitado para que pedisse a prisão de Jesus. Pilatos, então, ele vê uma saída jurídica. Ele vê que naquele tempo da Páscoa dava para soltar uma pessoa, um dos presos. E ele então fala, solta-se Jesus ou Barrabás. Os sacerdotes, os principados que estavam por ali, os principais, os sacerdotes que estavam ali junto com os fariseus e aqueles religiosos, incitavam o povo para pedir que soltasse Barrabás e prendesse Jesus. Nesse momento do julgamento, então Pilatos escolhe lavar as suas mãos e soltar a Barrabás e prender o Senhor Jesus. Nessa hora que Jesus é preso, quando os guardas levam o Senhor Jesus, agora Jesus já não está mais como julgado, mas já está agora como condenado. Não está sendo mais julgado, mas agora está condenado. Condenado a morrer uma morte de cruz, a crucificação. Por que morte de cruz? A morte de cruz, que era a morte mais perversa que existia naquele período. Era a morte mais triste, a morte mais vergonhosa que existia ali. E para se cumprir o que fora dito pelas Escrituras, que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. E para o sangue do Novo Testamento, que o Senhor Jesus estava propondo ali uma nova aliança com a humanidade, o seu sangue precisava ser derramado. Jesus poderia morrer de qualquer outra coisa ali. Uma lança enfiada nele, ele poderia morrer. Jesus poderia morrer asfixiado ali na cruz do Calvário. Jesus podia morrer um derrame, uma parada cardíaca, mas nenhum desses se cumpria o que fora dito pela lei, pelos salmos e pelos profetas. Era preciso que a última gota de sangue de Jesus fosse derramada. Jesus estava sendo levado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali na cruz do Calvário, todo o seu sangue foi derramado, todo o seu sangue foi vertido ali na cruz do Calvário para a purificação do pecado da humanidade. Quando o Senhor Jesus é crucificado, muitas coisas acontecem. Quando o Senhor Jesus, ele fala, está consumado, muitas covas se abrem, muitos corpos de santos ressuscitam. E há um período quando Jesus está na crucificação de 3 horas, que Lucas chega a dizer que o sol deixou de dar a luz. Lucas não fala que o céu deixou de iluminar, não. Ele fala que o sol deixou de dar a luz. E eu creio nisso. Eu creio que o sol, ele perdeu a sua força, o seu calor.
porque o nosso Senhor, o seu dono, o Criador, estava sendo ali crucificado. O sol deixou de dar a luz, ou o sol escureceu-se. E quando o sol escurece, as pessoas ficam atemorizadas, começam agora a ver aqueles terremotos, os corpos de santos começam a ser levantados, saindo do sepulcro. Nesse momento da crucificação do Senhor Jesus. E algo acontece lá no templo que ninguém imaginava, que ninguém esperava. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, quando Jesus fala, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Um véu do templo se rasgou. É como se fosse assim, ó. Se eu girar aqui e mostrar essa cortina. Essa cortina aqui, de alto a baixo, rasgada. E essa cortina fazia o quê? Separava santo dos santos. Separava ali o homem para chegar até Deus, que só o sumo sacerdote tinha condição de chegar. Mas quando esse véu é rasgado, todas as pessoas agora têm a possibilidade de chegar diante do Pai para oferecer o seu próprio sacrifício e pedir o seu próprio perdão ali na crucificação. Isso foi um fato histórico. Um fato histórico e um fato teológico e um fato verdadeiro que aconteceu na crucificação do Senhor Jesus. Depois que o Senhor Jesus ali, ele agora é julgado, depois que o Senhor Jesus é crucificado, depois que o Senhor Jesus agora, ao terceiro dia, aparece, ele ainda na cruz, aparece um homem chamado Simão Cirineu. Simão Cirineu foi o que ajudou o Senhor Jesus a levar a sua cruz, subindo ali ao Gólgota, ao lugar chamado Caveira, antes da crucificação. Simão Cirineu, ele ajuda o Senhor Jesus a levar a cruz. E as pessoas que subiam, vendo Jesus levar aquela cruz naquela grande festa, alegres, cantando, porque ali era para eles, era uma festa, era uma alegria ver aquelas pessoas subindo para ser crucificadas. Mas quando perceberam que era o Filho de Deus, as pessoas desciam batendo no seu peito, chorando, porque estava crucificando quem? O Filho de Deus. O centurião mesmo viu, não, realmente este aí era o Filho de Deus. Outros começavam a dizer, matamos um homem justo. E antes da crucificação, no próprio julgamento, Judas, ele percebeu trair sangue inocente. Aquelas 30 moedas de prata que ele recebeu do sacerdote para vender o Senhor Jesus, ele jogou no templo, como um ato de, eu me arrependo do que fiz. Mas se arrependeu do que fez, mas não foi pedir perdão, e não foi chorar em lágrimas, não, ele foi se enforcar. Não teve perdão para ele. Mas se ele ficasse e pedisse perdão, por certo, o Senhor Jesus perdoaria. Mas para se cumprir o que foi dito nas Escrituras, que haveria um traidor, e ele se deixou levar, ser enganado pelo diabo. Depois do Senhor Jesus crucificado, morte, a ressurreição, o Senhor Jesus ressuscita. Ao terceiro dia, como ele falou, queria ressuscitar, o Senhor Jesus, então, ele ressuscita. E quando o Senhor Jesus, ele ressuscita, ele é visto por Maria, ele é visto pelas Marias, e depois ele é visto pelos apóstolos, depois ele é visto também por centenas de outras pessoas que estavam ali no Monte das Oliveiras, ali na Galileia. Também é visto o Senhor Jesus, então, ressuscita. E ele ressuscita. O seu corpo também é dado a José de Arimateia, que ele vai pedir a Pilatos, e coloca ali naquela catatumba, ou naquela caverna, na verdade, né? Uma caverna que era de José de Arimateia, aquele sepulcro novo. Ele então leva Jesus e coloca ali. Os sacerdotes ficam com medo dos discípulos roubarem o corpo de Jesus, que Jesus prometeu que no terceiro dia ia ressuscitar. Ele então negocia com os soldados, negocia com Pilatos para que mandem guardas para preservar a sepultura. Mas o anjo chega, remove a pedra e Jesus é ressuscitado. Jesus ressuscita, aparece para as Marias, aparece para seus discípulos, e depois que ele vai agora, ele promete, ele sobe aos céus, promete que voltaria e promete que enviaria também o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo, o outro Consolador, para que estivesse conosco para todo sempre. Esse aqui é o primeiro tópico. No segundo tópico aqui, ele morreu para dar a vida, por sua morte viveremos. Então, Jesus morreu para dar a vida.
Se Jesus continuasse vivo, se Jesus não viesse para nos morrer, nós estávamos designados à morte. Mas foi preciso a morte de alguém para dar vida a outro. Então a morte de Jesus nos traz vida. Então a morte do Senhor Jesus já estava planejado desde antes da fundação do mundo, pelo projeto do nosso Deus e Pai. Projetou. O Senhor Jesus veio cumprir, o Espírito Santo agora aplica em nossos corações. O Senhor Jesus morreu para nos dar a vida. Fomos libertados da condenação. Estávamos condenados. Por que condenados? Condenados à morte espiritual. Condenados a viver a eternidade longe de Deus, afastado da presença do Pai. Porque o pecado não comunga com Deus. Deus não comunga com o pecado. São coisas diferentes. Deus não tem relação nenhuma com o pecado. Deus não tem amizade com o pecado. Então é por isso que o Senhor Jesus ele veio e morreu. Para que o Senhor Deus nos perdoasse de todos os nossos pecados. Assim estaremos livres dessa condenação. Fomos libertos. A grande redenção do Senhor Jesus é esta. Nos libertou. Quando ele chegou, quando o pecado estava sobre nós, estávamos infectados pelo pecado, nessa grande pandemia do pecado. Aí o Senhor Jesus veio, então, nos dar um banho daquele sangue que ele derramou, nos purificando. Deus, quando olha para nós agora, ele nos vê santo diante do Senhor Jesus. Ele olha para nós e vê o sangue de Cristo nos purificando. O que é purificar? A gente sabe o que é purificação. Uma água, quando é purificada, ela tira tudo aquilo que não presta. Deixa só a água limpa, pura, potável para se beber. Então Jesus nos purificou de todos os nossos pecados, tirou todos os nossos pecados. E agora diante de Deus temos comunhão, temos paz com Deus, porque fomos limpos de todo o pecado. E o terceiro tópico, ele fala, nos reconciliou com o Criador. O Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele pegou aqui assim na minha mão e pegou assim na mão do Pai e disse, agora vocês dois estão unidos em mim, porque o pecado estava no meio separando o homem de Deus, mas quando o Senhor Jesus ele vem no meio, retira o pecado e nos une para com o Pai e nos reconciliou. Estávamos em inimizades com Deus, estávamos em desarmonia, afastados, longe de Deus, mas quando o Senhor Jesus ele vem e nos junta assim agora para com o Pai, onde estávamos longe, agora estamos perto, estávamos afastados, desligados, Deus agora nos une em uma nova aliança, em um novo testamento, em um novo conceito agora, que temos para com o Pai através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O véu se rasgou. Como eu disse no início, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora eu sou sacerdote de Cristo. Jesus agora nos deu essa condição de sacerdote, de santos, de nação escolhida. E o sacerdote, o que faz um sacerdote? O sacerdote agora chega diante do Pai e pede perdão a Ele. Eu agora posso ajoelhar, posso dobrar os meus joelhos e pedir perdão ao Pai pelos meus pecados. Porque eu não preciso mais que alguém venha me representar diante do Pai, a não ser o Senhor Jesus. Só Ele que continua sendo o sumo sacerdote nosso e que intercede ao Pai por nós. Mas na antiga aliança precisava que os sacerdotes interceder pelo povo, porque o povo não conseguia chegar diante de Deus. Mas hoje nós conseguimos chegar diante de Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Chegamos diante de Jesus porque o véu do templo se rasgou. Hoje tem um livre acesso ao Pai. Hoje você pode orar ao Pai. Você pode dobrar os seus joelhos e pedir ao Pai. Que o Pai hoje te atende. O Pai hoje ele te ouve. Que o véu do templo se rasgou. Hoje tem um livre caminho para chegar diante do Pai. Depois que o véu do templo se rasgou, agora o Espírito Santo é enviado. O Senhor Jesus ele vai sobre os céus e promete ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder e ser mesmo minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. O outro Consolador, aquele que estará conosco, nos ensinando, nos ajudando, nos consolando,
nos fortalecendo, nos capacitando, nos ensinando para fazermos a obra do Pai. Esse é quem? O Espírito Santo Consolador. E o Senhor Jesus, depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias durante a sua vida aqui, ainda. E depois ele sobe aos céus e envia o Espírito Santo, que estarás conosco até o arrebatamento da igreja, que o Espírito Santo nos levará para encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você, adolescente. Esta é a palavra da cruz. Este é o verdadeiro evangelho que o Senhor Jesus mandou ensinar a toda a humanidade. É esta palavra que salva, o perdão dos nossos pecados, o arrependimento, a ressurreição de Cristo, a sua ascensão e a sua volta para buscar o seu povo. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você, meu irmão, eu tenho certeza que Deus falou no seu coração e que essa aula possa contribuir para a sua vida aí na escola dominical, junto com os demais alunos. Você, meu irmão, que está ouvindo e vendo, vai para a escola dominical também, contribua lá com o professor, ajude-o, porque essa mensagem aqui é uma mensagem poderosa e a mais importante mensagem da face da terra. Não tem outra mensagem mais importante do que essa, não. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus Cristo mandou ensinar a todas as nações. Que Deus abençoe. Ore por nós. Se inscreve aí no canal. Compartilha para a glória do nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. E até a próxima, se Deus quiser. Amém.